Então vamos lá, ó. Meu nome é Nina Ortega, eu sou cake designer, especialista em bolos e doces personalizados de pasta americana. E na live de hoje a gente vai fazer uma baita de uma receita de pão de mel. Vocês estão preparados para a receita de pão de mel? Porque a receita hoje é simplesmente a melhor receita de pão de mel do mundo. Gente, seguinte, ó. Como que vai funcionar a nossa live? Primeiro eu vou falar para vocês sobre todos os ingredientes e qual a função dos ingredientes para você fazer uma massa perfeita e você entender sobre o que você tá fazendo. Depois a gente vai falar sobre congelamento. Sim, vou ensinar vocês a congelar o pão de mel. Vamos falar sobre validade também e vou passar o custo, não só da receita, o custo do pão de mel pronto. E eu vou passar o custo do pão de mel pronto do mini, esse aqui, e vou passar o custo do pão de mel médio. E não, o custo vou te dar todo o preço, quanto você vai gastar, quanto você vai gastar de recheio, de massa. Porque se eu vou fazer um negócio, vou fazer um negócio completão. Seguinte, essa receita de pão de mel, ela é muito fácil. Ela é ridiculamente fácil e vai pouquíssimos ingredientes. Se você quiser, você pode bater na mão. É uma receita que tem uma validade aí gigantesca, né? Você pode depender tudo. Vocês vão ver que quando a gente for falar sobre validade, vocês vão entender que tudo depende. Onde você guarda, depende de como você vai conservar, depende do seu modo de preparo, depende da sua receita. Tudo depende, tá? Vou começar aqui falando sobre os meus ingredientes. O ingrediente que eu quero falar, a cara do pão de mel é o açúcar mascavo, tá? O açúcar mascavo, ele é um açúcar que ele tem um sabor intenso e uma cor forte, né? Por quê? Porque ele não passou por nenhum processo. Então, esse pão de mel, dá uma olhada, gente. Esse pão de mel nem tá tão escuro. Normalmente o meu sai mais escurinho, ó. E ele é uma outra coisa, ele é um açúcar bem úmido, tá? Vamos pro próximo ingrediente aqui. A farinha de trigo, ela vem pra dar estrutura pro nosso bolo. Então, ela é muito importante. Ela une todos os ingredientes, né? Ela faz a união de todos os ingredientes pra que a sua massa fique aí perfeita, bonitinha e estruturada, tá bom? Outra coisa que a gente vai falar agora, o leite. Receita, eu vou usar leite morno, tá? O leite vem pra trazer maciez, o leite vem pra trazer fofura, né? Maciez, leveza aí pro seu bolo, tá? Próximos ingredientes aqui, eu tô usando um mix pra pão de mel. Esse mix já tem moscada, canela e cravo em pó. São especiarias, isso aqui entra pra dar aroma e sabor pro seu bolo. Aliás, é um pão de mel, né, gente? É um bolo de especiarias, então tem que ter, não dá pra faltar. O ingrediente que a gente vai falar é o mel. Você pode usar ou mel ou você pode usar o favinho, tá? Tudo depende do tipo de cliente que você tem. Tudo depende da proposta daquilo que você quer vender. Então, ele entra pra dar sabor aí pra sua receita, tudo bem? E por último, gente, o bicarbonato. Ele age de maneira diferente. Ele precisa de algum outro ingrediente ácido pra poder ativar as proporções dele. Então, a gente bate e ele é muito rápido. Ele é diferente do fermento químico, por exemplo, que você põe na massa o fermento químico e tudo bem se você não puser ele no forno na hora. Não tem problema. Por quê? Porque o fermento químico, ele age através do quê? Do calor, né? Então, se ficar aí 5 minutinhos lá em cima da bancada, não tem problema. Você vai colocar no forno e vai dar certo, tá tudo bem, né? Já o bicarbonato, não. Colocou na massa, ele misturou, entrou em contato com os líquidos, acabou. Você tem que colocar ele dentro do forno. Gente, e forno pré-aquecido, tá? Por que forno pré-aquecido? Você tá com forno pré-aquecido e no caso, quando a gente usa algum ingrediente morno na nossa receita, a gente já tá ajudando ainda mais a ativar esse fermento, né? E aí a massa, quando tá quente, a massa fica líquida. E o que que acontece? A bolha vai querer crescer, a massa tá líquida, a massa tá muito mais leve e aí a massa cresce. Vou falar aqui sobre gelamento, tá? Como que a gente congela pão de mel? Vamos imaginar aqui, ó, vou cortar. Eu vou pegar um saquinho de cozinha ou papel filme e eu vou simplesmente colocar o meu... Gente, olha esse pão de mel, olha essa massa, olha isso. Fofura, super úmido, é muito úmido, tipo é de comer puro. Você vai colocar o seu pão de mel dentro do saquinho. Ó, vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão vedar ele muito bem vedado, desse jeito, tá vendo? Tá vendo? Ó, desse jeitinho, assim. Pode deixar ar aqui dentro. Por quê? Acontece, se tiver muito ar aqui dentro, essas partículas vão se transformar em água e no momento que você for descongelar o seu pão de mel ou qualquer outra massa, partículas que viram gelo, no caso, no freezer vão virar gelo, o que vai acontecer?
elas vão virar água. E quando você for descongelar o seu pão de mel, o que vai acontecer? Vai deixar a sua massa úmida, muito mais úmida. Ela vai deixar a sua massa aguada. E além de você perder validade aí dentro do seu produto. Lá, Nina, por quanto tempo eu congelo? 3 meses aguenta. E como que eu congelava? Eu congelava em pedaços. Como que eu descongelo? Freezer, geladeira, temperatura ambiente. Sempre. Porque se você tirar do freezer e jogar para a sua bancada em temperatura ambiente, você perde validade do seu produto. Tudo bem? Esse pão de mel, ele tem 25 dias de validade. Tá? Vamos lá? Vamos para nossa receita maravilhosa? Super fácil, super simples. Vou ligar meu forno, porque como tem bicarbonato, se eu não deixar meu forno pré-aquecido, não vai dar bom. Pera aí. Forninho 180 graus, pré-aquecido a 180 graus. Vou começar com 120 gramas de açúcar mascavo. Aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pesar e eu vou usar margarina mesmo. Essa receita aqui, ó, ela é feita com margarina. Uma colher de sopa, ó. Uma colher de sopa, tá? Mascavo 120 gramas, margarina 60 gramas. A gente vai acrescentar aqui agora o mel. O que eu vou fazer aqui? Bater. Misturar até ficar homogêneo. Eu vou acrescentar aqui agora. Agora eu vou começar a acrescentar todos os outros ingredientes. Então, o leite morno, as minhas especiarias, misturar só um tiquinho, acrescentar a minha farinha de trigo. Farinha de trigo não bate muito, porque senão ativa o glúten da nossa farinha de trigo, né? A gente quer que ative o glúten quando a gente tá fazendo pão, aquele pão mesmo. A gente não tá fazendo pão, a gente tá fazendo um bolo, né? Por último, vai o nosso bicarbonato, tá? É uma receita mais líquida mesmo. Eu tenho uma forma de 20 por 20, cabe uma receita inteira, tá? Tá untada com um desmoldante e eu coloquei um pouquinho de farinha, tá? Olha só, vou mostrar pra vocês, olha só. Receita bem liquidinha, ó. Vou colocar no meu forno rapidinho, já vem. Só repetindo pra quem perdeu. Farinha de trigo, 390 gramas, margarina, 60 gramas, açúcar mascavo, 120 gramas, mel, 300 gramas, preparo para pão de mel, 8 gramas, bicarbonato, 15 gramas e leite morno, 400 gramas. Vamos pro custo da receita agora? Olha, essa receita vai assar uns 15 minutinhos, ela é bem rápida, porque eu coloquei numa forma maior, então ela é bem rápida. Vamos lá. O custo da minha receita, quando eu falo pra vocês que é muito importante ter ficha técnica, é porque às vezes vocês não têm nem noção quanto custa uma massa dessa. Ela rende, gente, 1,1 kg. Então, só para fazer a massa do meu pão de mel, eu gastei R$ 11,52, tá? Só que a gente não vive só de massa de pão de mel, a gente vai fazer o pão de mel, não é verdade? Esse aqui, que eu também vou passar os custos pra vocês. A gente vai fazer o pão de mel, tá vendo só? Isso. Pra quem tá começando, você pode vender o pão de mel assim, solto, sozinho. Ou você pode vender o pão de mel decorado. Olha só como ele fica. Gente, olha a valorização do produto, tá? Pra fazer esse mini, eu usei a forma da BWB 829, tá? Pra fazer chocolate, eu gastei 12 gramas pra fazer essa casquinha e mais 11 gramas pra tampar ele com o chocolate, que me dá um total de 30 gramas de chocolate. Então, de chocolate aqui, eu gastei aproximadamente 63 centavos. Só de chocolate. Para fazer a massa, eu usei aproximadamente 11 gramas de massa aqui dentro, massa de pão de mel. Me custa 12 centavos. A massinha que tá aqui dentro custa 12 centavos. E o doce de leite, porque eu recheei ele com doce de leite. Inclusive, eu até fiz na panela de pressão, mas eu não vou montar com vocês. Para fazer o mini, eu gastei 8 gramas de doce de leite, né? Que foi um total de 0,16 centavos. Se eu somar tudo isso, esse pão de mel, pra mim, hoje, sai com um custo de 91 centavos, tá? Só de custo. Esse grande, tá? Eu fiz ele na forma da BWB 801. Ó. Esse aqui, ó, 801, tá? É aquele pão de mel grande, que é o pão de mel que eu usei pra fazer esse personagem aqui, ó. Gastei 48 gramas pra poder fazer entre casquinha e a tampinha. Vou falar exatamente aqui pra vocês. 18 gramas pra tampa, 30 gramas pra casquinha. Viram como eu peso? Eu tive que pesar, gente. Tudo isso pra vocês. E doce de leite eu usei 20 gramas.
de massa eu usei 14 gramas. Então, não, esse aqui é cobertura fracionada. Esse que eu tô usando nem é chocolate nobre, é cobertura fracionada, tá? Normalmente, para doces personalizados, eu sempre vou indicar cobertura fracionada, tá, gente? Então, vamos lá. De chocolate, 48 gramas, eu gastei R$1. Doce de leite, 20 gramas, eu gastei 40 centavos de doce de leite para colocar aqui dentro. Massa, 14 gramas, eu gastei 15 centavos de massa para poder colocar aqui dentro, que me deu um total de R$1,55. Se vocês forem fazer a conta, vai dar R$4,65. Como é que você vende um pão de mel desse a R$4,65? Gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido a live. Gente, fica com Deus.